Olha que gostoso, gente. Aqui em Arujá a gente já tá em clima de outono. Então hoje fresquinho, aquele friozinho gostoso que dá até para se agasalhar, né? E aí entra aquele assunto, dormência de suculentas. O que é dormência, né? O que ela causa nas plantas. Quais as suculentas que entram em dormência? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes e esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Já sejam todos muito bem-vindos. Se não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like para fortalecer aqui a equipe. E bora lá para o vídeo de hoje. Gente, assunto de hoje, dormência de suculentas. Vamos fazer um vídeo mais curto, mais objetivo, né, para que a gente entenda de uma forma simples esse processo e a gente consiga cultivar essas plantas bacana agora nessa fase, essa mudança de clima para onde tem, né, para as regiões onde tem essa mudança de clima. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Já sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva se não for inscrito, compartilhe, comente, já deixa aquele like para fortalecer aqui nossa equipe. E aqui fica também meu muito obrigada, minha gratidão a cada um de vocês, né? Só carinho, só ajuda. Então, equipe maravilhosa, muito obrigada e que Deus abençoe a todos. E vamos lá falar de dormência de suculentas, né? Hoje será a nossa primeira parte. Nós dividiremos o vídeo em duas etapas. Primeiro, as suculentas que entram em dormência no outono e inverno. E a segunda parte, as suculentas que saem da dormência no outono e no inverno. Então, é uma que trabalha bem e a outra que desacelera. E hoje a gente vai falar com as que desaceleram. Então, primeiro, o que é dormência de suculentas? É um período onde a planta desacelera o metabolismo dela. Ela se poupa, se resguarda como se fosse uma hibernação, para que ela consiga passar esse período de mudança, que não é um período que ela se desenvolve, sem que ela morra. Ela vai preservar a espécie dela. E por que ela entra em dormência? Porque ela tem a sua plena atividade, ela gosta mais, ela trabalha mais, ela produz mais na primavera e no verão. E no outono e inverno, quando tem essa mudança de estação, a planta sente. Então, ela vai ficar fechadinha, ela vai absorver menos rega, ela não vai se desenvolver e ela só vai passar esse tempo ali descansando para voltar lá na frente bonitona, preservada. E aí sim, dar os bebês laterais, vai crescer, vão ficar maravilhosas, né? Então, é exatamente isso. Período de dormência é o período de desaceleramento do metabolismo da planta. Ponto. Quais são as suculentas que entram em dormência agora? Então, a gente tem equevérias, a gente tem rosa do deserto, a gente tem as eufórbias, as órbias, as agaves, deixa eu ver quem mais, os cactos. E todos esses nomes eu vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo depois, porque tem alguns, não são poucos, para que vocês entendam e até vocês tenham aí na coleção de vocês alguma plantinha que esteja, né, em dormência nesse período. E aí vai lá e dá uma olhadinha depois, tá, gente? Não vamos focar muito isso aqui, vai ficar lá na descrição para ajudá-los. O colarzinho coração emaranhado também, que é a Ceropégia, ela entra também. Lithops, Sempervivum. E detalhe, Sempervivum é uma espécie que é bem interessante, é um gênero que é bem interessante. Não são todas as espécies que entram em dormência no outono e no inverno, porém, pode sim algumas espécies entrar em dormência lá na primavera e no verão, e outras agora no outono e no inverno. Então, é relativo, é de espécie para espécie. E cabe a gente observar para ver quem tem melhor desempenho agora ou não. Então, deixa eu ver quem mais. Já falamos a eufórbia também, né? Aloinopsis, Orostax, que são as rosinhas de pedra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, elas já estão em dormência e bem dormência mesmo. Olha que coisa mais linda. Vocês notam que já tá fechando, já tá aparecendo ali um repolinho, olha. E aqui, gente, elas vão sugando a rega
das folhas de baixo. Por isso que ficam todas essas folhinhas secas em volta. Olha que coisa mais linda que tá isso aqui. E olha o meu rabinho de macaco aqui, soltando uma flor, a única dele. Coisa mais linda, né? Quando abrir eu mostro pra vocês. Deixa eu descer devagarzinho aqui para não dar vertigem em ninguém. Então esses são os gêneros, alguns dos gêneros que entram em dormência agora. E onde que tem dormência, Rose? Então nós já falamos o que é dormência, nós já falamos quais os gêneros que entram em dormência, e agora a gente vai entender onde há esse processo de dormência. São regiões onde tem uma mudança significativa do calor para o frio ou do frio para o calor. Então, regiões onde tem clima que sempre está bem quente, sempre está frio, que aqui no Brasil dificilmente, né? Mas sempre lá no Nordeste, Norte, não tem essa mudança. Pode sim ter ali uma variação, mas não tão significativa. Então as plantas não sentem, elas continuarão no mesmo processo de sempre, né? Numa forma confortável, né? Que não vai alterar ali na sua plena atividade, porque não mudou. Então sortudas elas que vão continuar trabalhando sempre, sempre se reproduzindo, sempre lindas, maravilhosas, né? Então não terão essa alteração. E como que as suculentas ficam quando elas estão em dormência? Vou só citar um exemplo para vocês, por exemplo, as equevérias. Uma característica delas é o que? É o fechamento da roseta. Então você nota que elas começam a se fechar como se fosse um repolho mesmo, mais fechadinho, para proteger o miolo da planta, que é a parte principal do crescimento da equevéria é o miolo, né? Então, dali vão surgindo novas folhas e se é interrompido, acabou. Essa roseta ela vai acabar secando, pode se originar plantas lá embaixo, outras como estão ali, né? Bem generosa essa. Mas aqui a parte principal, se ela morre ali em cima, acaba não indo mais para frente. Então, ela se fecha para poupar. Porque, de repente, se vem um frio muito forte, a parte que congela, a parte que queima é a parte mais sensível. E no caso isso é o miolinho da planta que tá ali novinho, né? Olha que linda, já tá se fechando, tá vendo? São maravilhosas, né? Então uma das características é isso. A outra é a mudança de cor pelo estresse que essa planta está sofrendo devido a essa mudança de temperatura. Aí elas ficam maravilhosas. É a estação mais linda que tem para quem tem essa condição, né? As suculentas, principalmente as equevérias, elas têm assim tonalidades fantásticas, tudo em função dessa mudança de temperatura. Então elas afloram ali essa parte mais colorida, né? Essas que têm essa condição, que ajuda na proteção da planta. Essa cor ali vai ajudar na temperatura, então não vai deixar ela sofrer tanto. Então por isso que ela expõe essa coloração para fora. Olha a São Luís como já está bem fechadinha, é uma planta que está sempre muito aberta. E olha que coisa mais linda que é essa planta. E ó, detalhe, gente, agora vamos entrar nesse fator. Suculentas quando estão em dormência quase não crescem, né? Essas que entram em dormência. O crescimento é quase zero. Quando há um crescimento, ele é tão baixo que você não nota. Então, ela vai realmente trabalhar só para manter a sobrevivência dela. Então, menos rega, menos que eu falo, é menos quantidade de água. Aqui no inverno, eu não faço rega com mangueira. Eu faço uma a uma porque eu vou vendo a necessidade de rega daquela planta. E aí sim eu vou regando. Aí, Rose, como que você vê isso? Geralmente eu olho lá se a folha está desidratada lá embaixo, se elas estão ficando desidratadas, eu faço a rega. Aí eu coloco um pouco menos do que o habitual. E quando você vem com mangueira, eu fico aqui mais de 40 minutos para regar esse espaço aqui em cima, porque eu encharco todo o substrato. Encharco não, né? Eu coloco toda a rega possível dentro do substrato para que ela fique bem hidratada, né? A gente tem o estresse hídrico, que eu sempre faço aqui,
que é controlar os dias de rega da planta. Aí eu vou aumentando essa quantidade conforme a adaptação da planta. E agora no inverno, no outono e no inverno, isso aqui é muito frequente. Então tem suculentas aqui que eu fico até 15, 20 dias sem regar. Então tudo vai depender da necessidade de cada uma. Aqui é uma a uma, gente. Não tem mangueira agora nesse período, até porque a incidência do sol que eu tenho aqui, ela é menor. A temperatura do sol aqui é menor. Se o substrato está plenamente encharcado, vai demorar mais dias para secar. E outra, as raízes dessa planta trabalham menos. Então, quanto mais água elas vão tentar sugar, tentar se hidratar, substrato molhado por vários dias, vai apodrecer a planta. Até porque ela não está em condições de trabalhar como ela trabalhava num período de plena atividade. Então, menos é muito mais nesse período de dormência. Menos rega, né? Menos, ou melhor, mais tempo para poder regar, né? Então, um espaço de tempo maior, que é a adaptação do estresse hídrico. Bom, eu acho que é isso, a princípio isso. Ah, e outra coisa, não se mexe em substrato de suculentas que estão em dormência. Então, não vai fazer replante, não vai fazer adubação, até porque não terá efeito, essa planta não vai absorver os nutrientes que estão entrando nessa adubação. Então, nem faça, para não perder. Deixa para fazer num outro período quando elas voltarem, né? E aí sim vai ter um melhor resultado. Agora não. Aí, Rose, minha suculenta, eu hidratei demais, não vi, aí agora não entendi direito e tá com o caulezinho apodrecendo. Eu tô percebendo ali que tá com o caulezinho podre, mas tá em dormência. Eu deixo ela do jeito que tá ou eu faço alguma coisa? Faz sim. Vai fazer a decapitação dessa planta, porque aí é uma emergência. O que vai acontecer? Você fez a decapitação, vai deixar essa cabeça num lugar muito iluminado, né? Vai tomar o sol dela, vai continuar do jeito que era. Porém, gente, as raízes demorarão mais tempo para surgirem. Não é que a planta morreu ou não, é que ela está com o metabolismo dela desacelerado. Então, não vai soltar raízes como no verão, como na primavera. Vai demorar um pouquinho mais, mas soltarão raízes sim, desde que ela não esteja podre até lá em cima, né? Então, deixa ela lá e vai observando. O tronquinho, se tiver como aproveitar, também deixa no mesmo lugar que estava. Deixa ele cicatrizar. Eu já não uso mais canela na cicatrização, eu deixo elas sem passar nada, deixo só secar e deixo ali. Secou, tá sequinha, quer colocar no substrato? Põe, mas não rega essa planta enquanto não tiver raízes. Suculenta sem raiz não tem como sugar, não tem como hidratar a planta. Então não faz sentido eu colocar água no substrato para não ser sugada, para não ter efeito nenhum. Então deixa soltarem as raízes e aí sim vocês comecem a regar essa planta. Então, tivemos a emergência, decapitamos a nossa planta, isso é uma atitude, isso é legal, é observação bacana. Quantidade de sol, quanto mais sol, melhor. Então, no mínimo aí 6 horas de sol por dia, se você tiver essa condição. Se não, estresse hídrico. Regar essa planta com muito mais espaço de tempo do que vocês faziam antes. Se eu rego com 5, 7 dias, 8 dias, eu vou passar 9, 10, 11, 12, 13, 15, conforme eu irei adaptando essa suculenta. E elas se adaptam muito fácil. Então, é isso, gente. Terminamos aqui a nossa fase de dormência das suculentas. Quem pode, quem está entrando em dormência agora, quais os cuidados que você deve ter com essa suculenta, né? Para que elas se permaneçam ali vivas nesse período, né? E volte melhor lá na frente. Então, esses são alguns princípios básicos. Espero que vocês tenham entendido. Se não, já deixa aí nos comentários, que a gente dá uma ajustada, a gente dá uma orientada, né? Assim que
vocês deixarem os comentários. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu respondo sim, tá? Então vai lá, deixa os comentários. Ah, e outro detalhe, vai lá no Rosa de Pedras Suculentas, lá no Instagram. Tem muita coisa legal lá, a gente posta muitas suculentas legais e aí acaba falando sobre as espécies, identificando e até mesmo falando sobre coisas como agora a gente está falando, né, da dormência. Então tem muita coisa legal lá, vai lá, visita lá, é @rosa_ de pedras suculentas, serão super bem recebidos, tá? E é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que o assunto tenha sido bacana e que ajude vocês aí no cultivo de vocês. Grande beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!